A gente captou imagens de vários bustos de homens aqui na Câmara e no Senado. Eles estão por todos os lados. Não existe um busto de uma mulher. América do Sul, o Brasil é a maior potência. E é o país que possui a pior representação feminina na política. O que eu defendo somente é que o entendimento que tem que ser adotado é que, se não cumprir esses 30% de mulheres, o partido é obrigado a tirar um homem. Não adianta eu colocar aqui num projeto de lei dizendo, olha, eu não preciso ter 30% de mulheres candidatas, mesmo assim eu vou manter o repasse de 30%. Nosso filme foi viabilizado por financiamento coletivo. A gente abriu uma campanha durante 40 dias e ultrapassamos a nossa meta e arrecadamos R$112 mil. A gente fez muitas imagens de cobertura, registrando essa desproporção que a gente vê ao transitar aqui dentro, entre homens e mulheres, entre os perfis de pessoas que ocupam esse espaço, né, que é o Congresso. Durante esses dias em que a gente esteve aqui entrevistando essas parlamentares, a gente se atentou a muitas sutilezas que reforçam esse viés machista e muito restrito aos homens na política. E, por exemplo, a gente captou imagens de vários bustos de homens aqui na Câmara e no Senado. Eles estão por todos os lados. E não existe um busto de uma mulher, para que a gente possa fazer um contraponto. Só são homens. Homens que são venerados e marcados e expostos, enquanto parece que só homens atuaram nessa casa pelas referências estéticas do espaço mesmo arquitetônico. Eu, como vice-governadora, quando fui assumir o governo do estado pela primeira vez, na ausência do governador, o governador fez uma festa muito bonita no Palácio de Karnak, que é a sede do governo do Piauí, e os movimentos sociais foram, as mulheres foram, estava uma festa muito bonita na casa, discursos emocionados, e no dia seguinte, um jornalista publicou a seguinte nota: de que vale ter uma mulher governadora se o jardim do palácio está mal cuidado e o piso de mármore está encardido? A participação das mulheres na política não é um problema das mulheres, é um problema da democracia. Nós vivemos numa democracia representativa e o que se pretende com uma democracia representativa é ter aqui, na Casa do Povo, nos espaços de poder, nós temos a representação da sociedade. Termos jovens, termos negros, termos índios, termos rurícolas, termos homens e termos mulheres. A sociedade é feita de homens e mulheres. Então, o espaço de poder tem que representar isso. Eu acompanhei agora a eleição da Argentina pela primeira vez, com essa lista alternada de 50% homem, 50% mulher, na lista fechada e alternada. E o que eu percebi foi, todos os partidos, ou na lista de federais o primeiro era uma mulher, e na lista de estaduais o primeiro era um homem, ou o contrário. Então, isso passou por uma negociação, isso passou por uma conversa política. Se as mulheres não estão dentro dos partidos representadas, e eu já estou extremamente feliz que o meu Progressistas agora vai ser assim, 30% de mulheres, se elas não estão ali dentro representadas, como é que elas vão negociar? Recanto da Exema é uma cidade com mais de 150 mil habitantes. A maioria da população trabalha fora. Muitas das quadras aqui do Recanto foram formadas a partir das transferências dessas pessoas de área de invasão para o Recanto das Emas. A decisão de colocar uma candidatura, no meu caso, foi coletiva.
A gente fez uma discussão, um debate, e o entendimento era que, com uma candidatura, né, partidária, a gente teria a maior possibilidade de fazer um debate político com a sociedade, com as bandeiras que a gente defende. Uma campanha hoje, minimamente, para você ter uma campanha, você tem que ter o contador, por conta da prestação de contas, e o advogado, por conta da série de situações, de legislações que envolvem uma campanha. Então, você tem que ter um contador e você tem que ter um advogado. Para você, assim, de todos os orçamentos que nós fizemos, seria 7.500 para você ter esses dois profissionais à sua disposição por 45 dias. E o partido nos passou R$5.000. Dentro de uma candidatura partidária, para além do risco de você conseguir ser eleito, que aí é uma estrutura que depende de muitas variáveis, você tem também a possibilidade de você fazer um debate com a sociedade sobre o porquê temos tanto poucos negros e mulheres, por exemplo, na Câmara Legislativa. Situação onde a gente pode contar nos dedos de uma mão o número pequeno de representatividade negra que nós tivemos aqui no Distrito Federal. Vamos analisar um pouquinho ainda mais atrás. O Senado, o plenário do Senado, não tinha banheiro para mulher. O plenário da Câmara dos Deputados também não tinha banheiro feminino. O plenário do Supremo Tribunal Federal também não tinha banheiro para as mulheres. Qual é a mensagem dessa realidade? Olha, esse espaço de poder não foi feito para vocês. Antigamente, as mulheres não se viam capazes de serem parlamentares, de serem representantes populares. E hoje, você precisa ter o exemplo. Olha lá, eu também posso. Não é só homem. Aquela foto, né, da posse do Temer, só com homens, aquilo é muito emblemático, aquilo rodou o mundo. Né? Qual é a mensagem que uma foto daquela passa? Olha, isso aqui é lugar para homem, isso aqui não é lugar para mulher. Quando se tem essa obrigação da destinação dos recursos e da visibilidade também para as mulheres por meio da propaganda eleitoral, há um crescimento de 50%, porque passamos de 51 deputados para 77 deputados federais. E nas bancadas estaduais, as deputadas estaduais também cresceu algo em torno de 40% a representação feminina. Não é fácil você vir para Brasília 3 vezes por semana, largar seus 2 filhos em casa, ficar longe do marido e falar para ele que você está aqui com 460 homens, né? Então você tem uma questão machista ainda na sociedade que as mulheres precisam enfrentar e enfrentar mesmo. O que eu defendo somente é que o entendimento que tem se adotado é que, se não cumprir esses 30% de mulheres, o partido é obrigado a tirar um homem. Aí eu vou fazer uma analogia. Imagine você uma universidade que tem uma cota, por exemplo, de 10% de negros para aquela universidade. E por alguma razão não tenha 10% de negros que queiram cursar aquele curso naquela universidade. A forma como a política entende hoje é assim, então tire-se os brancos. É isso que eu não concordo. Eu acho que se não tiverem 30% de mulheres querendo participar desses 30%, não é justo tirar dos 70% que querem. O nosso projeto também prevê a garantia, não é nem dos 30%, porque o entendimento hoje é proporcional ao número de candidaturas. Então, se tiver 40% de candidatas mulheres, é 40% do recurso. O nosso entendimento é o mesmo, mantém a proporcionalidade com o mínimo de 30%.
Claro que os recursos, eles são proporcionais, o repasse de recursos, ele é proporcional ao número de candidatas. Não adianta eu colocar aqui num projeto de lei dizendo, olha, eu não preciso ter 30% de mulheres candidatas, mesmo assim eu vou manter o repasse de 30%. O Supremo já disse que o repasse de recursos, do repasse do fundo de campanha e do fundo partidário para as mulheres é proporcional ao número de candidatas. Isso está dito, está estabelecido e é a lógica. Que lógica tem eu ter 10% de candidatas e 30% de financiamento? Não tem lógica, e direito é lógica. Infelizmente, e falo como dirigente partidária mulher, os partidos têm sim uma dificuldade em preencher, em convidar, em convencer mulheres a largarem as suas vidas para irem para a política. Isso é uma realidade que nós temos que enfrentar. Na forma como os partidos estão agindo e se organizam, porque eles dominam os partidos políticos, há uma estrutura tão masculinizada e tão machista e tão patriarcalista nos partidos políticos que você vê mulheres que assumem a direção de partidos políticos, ao invés de fortalecerem a cota, proporem flexibilizar. Isso é o máximo que pode acontecer. Para mim, a maior das violências políticas. Eu ainda era ministra do Tribunal Superior Eleitoral, isso em 2016, quando eu pedi um levantamento para saber o percentual de mulheres filiadas a partidos políticos. E naquela época era de 44%. Ou seja, há mulheres filiadas. Essa máxima que algumas pessoas, né, dizem de que não há mulheres que queiram vir para a política, que não há mulheres filiadas a partidos políticos, não é verdade. Elas estão ali. E a proposta da deputada, ela está querendo dar 10 passos para trás. Porque o que ela propõe é algo que já foi rechaçado pela Justiça Eleitoral. Porque quando a lei de cotas surge, inicialmente, ela prevê que os partidos políticos deveriam reservar pelo menos 30% de candidaturas. O que a Justiça Eleitoral decidiu lá naquela época? Partido, você tem que reservar, ou seja, você pode lançar 10 candidatos, lança 7 homens, não pode lançar 8. Se você reservar 30% para mulher, está atendida a norma. Geralmente, quando o partido vai construir uma chapa, o critério dele não é homem e mulher, é quem tem voto e quem não tem. Ele é pragmático nisso, porque ele precisa dessa soma para atingir o coeficiente. Aonde entra o problema da mulher? Pela questão cultural que eu te falei, ela começou muito depois. Então, ela não tem ainda um recall de votos pré-estabelecido, o que geralmente nos excluía do processo. Muitas de nós mulheres não têm coragem, não se veem pertencentes a esse espaço, porque a gente não tem nem referências. Então a gente quer trazer isso de uma forma presente também, tanto essa inspiração de mulheres que já estiveram aqui dentro, que ainda estão, que se candidataram, não conseguiram e querem estar lá ainda assim, para que a gente tenha como enxergar como pode ser possível um cenário onde mais mulheres estejam nos espaços de decisão. O nosso projeto tem o filme, né, que a gente financiou e está executando, está, né, em produção. Também tem uma publicação que se chama Manual da Mulher Candidata, que é uma publicação em que nós vamos ensinar de forma bem didática, como numa cartilha, esse processo de candidatura e também trazer noções de como formatar uma campanha. Eu, por exemplo, investi muito em mim. Eu fiz curso de oratória na FVG. Em geral, os cursos de oratórias que eu participei, era eu mais 2 mulheres e pastores evangélicos. Os pastores evangélicos investem muito nessa coisa da oratória. Uma das coisas que eu percebi também, conversando com as
com as outras candidatas, é a questão da desqualificação da fala feminina e a questão do assédio. E o assédio vai desde o assédio moral, né, ao assédio sexual, para desqualificar a candidata enquanto política. Eu acho que assim como essas políticas inclusivas, como as cotas de 30%, foram criadas para garantir essa entrada das mulheres na política institucional, foram criadas outras manobras dentro dos partidos e das estruturas como o Congresso para que essas cotas não garantissem uma verdadeira atuação das mulheres aqui dentro. Então eu percebo que elas existem, elas ajudam, mas existem muitos outros limites, como, por exemplo, os interesses dentro dos partidos, que geralmente não investem em mulheres. O Progressistas agora tomou uma decisão que eu acho extremamente importante e inovadora. Nós agora teremos 30% de mulheres em todos os órgãos de direção partidária. Ou seja, toda a comissão provisória, todo o diretório do Progressistas terá 30% de mulheres. Nós já estamos com um curso preparatório para progressistas mulheres que queiram se candidatar. Nós vamos, então, filiar mais mulheres, nós vamos preparar essas mulheres para a participação da política. Porque, às vezes, a mulher está tão distante da política que esse ambiente desconhecido parece para ela inóspito, parece para ela um ambiente hostil. A principal contribuição dos últimos tempos que aumentou de fato a participação feminina foi a obrigatoriedade da destinação do recurso para as mulheres. E isso fez toda a diferença. Se você observar desde que foi aprovada as cotas até hoje, o maior crescimento foi quando nós garantimos a estrutura.